Olá, amigos do canal Regui. Quando a gente se encontra com um ídolo, é apresentado algum ídolo do passado, principalmente se atuou no seu clube, você costuma até dizer para o cara: eu colecionei muita figurinha sua. Tem uma brincadeira que a gente faz com os jornalistas mais antigos da nossa geração, até alguns de nossa geração, a gente conta: eu colecionei muita figurinha sua. É uma maneira de eternizar assim, a relação que o fã tem com aquele personagem. Seja ídolo, seja um antigo companheiro. E o futebol brasileiro, eu estou fazendo esse introito todo porque o futebol brasileiro está vivendo uma fase, neste início de 2020, de culto a alguns ídolos. Álbum de figurinhas. Estamos vivendo uma fase de álbum de figurinhas. Eu, na coluna que eu publico no site ultrajano.com.br, do meu amigo José Trajano, a coluna minha dessa semana, publicada desde quinta-feira, é sobre exatamente isso. Esse movimento, essa nostalgia que tomou conta não apenas da torcida, mas se alastrou para os cartolas dos clubes, para os dirigentes do clube, que resolveram investir em álbuns de figurinha na tentativa de reforçar as suas equipes. Eu citei, entre os 6 casos citados, os 6 casos, 3 já são consolidados. 1 está a caminho e 2 passaram a ser um sonho viável, mais que possível viável. 2 dos casos consolidados reúnem os 2 clubes gigantes de Minas Gerais, o Atlético e o Cruzeiro. O Atlético recebeu, no início da semana, no fim de semana passada, aliás, o Diego Tardelli. Pela terceira vez, ele desembarca na cidade do Galo. Tardelli jogou no Atlético entre 2009 e 2011, foi artilheiro do Brasileiro de 2009, junto com o Adriano, do campeão Flamengo. O Atlético ficou em colocação 5ª ou 6ª, mas o Tardelli foi um dos artilheiros e foi o artilheiro do Brasileiro da temporada. Em 2010, brilhou também no Atlético, chegou até a ter convocações para a seleção brasileira e foi vendido para a Ucrânia, para aqueles países de lá, mas voltou em 2013, quando o Atlético já tinha um time melhor, já tinha o Ronaldinho Gaúcho, tinha repatriado o Jô, tinha Bernard. Ele estreou exatamente na estreia do Atlético na Libertadores contra o São Paulo, uma vitória por 2-1 no outro, participou ativamente e foi importante na campanha que resultou no título daquela Libertadores. Ele não era o protagonista porque tinha o Ronaldinho Gaúcho ao lado. Já em 2014, quando o Gaúcho tinha saído do Galo, o Tardelli foi o protagonista do título muito épico do Atlético na Copa do Brasil, com viradas impressionantes sobre o Corinthians nas quartas de final e sobre o Flamengo nas semifinais. Eu acredito, a plenos pulmões ali gritado pela torcida, carregou o time que conquistou vitórias impressionantes e se classificou à final e veio a ganhar até com facilidade do Cruzeiro. No segundo jogo, 1-0 no Mineirão, gol dele, Diego Tardelli, que se despediu do clube e voltou para o exterior, foi jogar na China, tudo. Voltou ao Brasil ano passado, atuou no Grêmio, a convite do Renato, não foi bem, teve esporádicos brilhos ali, fez um gol ou outro, mas não foi o Tardelli que todo mundo esperava. E esse Tardelli que todo mundo esperava é o que foi recepcionado pelo Atlético, pela torcida do Atlético. Ela está recepcionando uma figurinha de álbum, por enquanto. Pode dar certo? Pode, porque ele joga muito mais do que estão lá. O Ricardo Oliveira não consegue mais recuperar a forma que teve no Santos e no próprio Atlético recentemente, não consegue jogar. O de Santo não parece ser esse jogador que vai solucionar a questão de falta de gols do clube alvinegro, e o Tardelli é uma esperança. Ele não é um centroavante típico, mas ele dá muitas opções para quem joga em volta dele, ele permite muita maleabilidade dos outros pontas de lança, dos laterais. É um jogador que pode ser muito mais útil. Teoricamente, sim. Agora, pode também ser que não dê certo a volta dele. Acontece também às vezes. Muitas vezes o clube compra uma esperança e acaba se transformando numa ilusão. A torcida do Atlético torce para que eu esteja enganado nisso aí, como a torcida do Cruzeiro também torcerá para que eu esteja enganado em relação ao Marcelo Moreno, que acaba de desembarcar na toca, não apenas alegrando a torcida, como levando a loucura ao pintar no próprio corpo a camisa do clube. Isso é uma coisa de louco, né? A loucura que o fez largar o futebol chinês, onde ele ganhava muita grana, para um contrato bem mais em conta, ainda assim alto, mas bem mais em conta no Cruzeiro, ao qual chega pela terceira vez.
Ele não tem o brilho técnico do Tardelli e nem os feitos do Tardelli. Ele não foi campeão de Libertadores e tal, mas ele foi importante na primeira passagem dele, sob a direção do Dorival Júnior e do Adilson, 2007, 2008. É um garoto chegado do Vitória, garoto boliviano, ele tem dupla nacionalidade, ele é filho de pai brasileiro. Jogou até em seleção de base do Brasil, antes de optar pela seleção boliviana, da qual era capitão até recentemente. Foi bem, revelou-se e foi vendido para a Ucrânia, rodou o mundo, teve em Portugal, teve na Inglaterra, rodou para lá, voltou ao futebol brasileiro pelo Grêmio, um brilho relativo. No Flamengo também não foi titular absoluto, nenhum dos dois, não aconteceu assim. Em 2014, voltando ao Cruzeiro, voltou a ser importante. Participou da campanha do bicampeonato brasileiro, o segundo título brasileiro seguido, conquistado em 2014. Deixou saudades, mas teve que retornar ao Grêmio e foi vendido para o futebol chinês, onde estava até agora. A chegada dele ao Cruzeiro é um pouco diferente da do Tardelli, porque o Cruzeiro, qualquer coisa entre aspas ali, qualquer experiente que chega é lucro. O clube ficou abandonado praticamente, né? Com essa devassa que teve lá, essa confusão que teve, com dirigentes ameaçados, clube na justiça, que resultou no rebaixamento no Campeonato Brasileiro, né? A confusão reinante, o endividamento absurdo, as fraudes que estão sendo investigadas. O elenco foi dizimado. O Adilson herdou uma garotada que não consegue dar conta sozinha do projeto de recuperação. Por isso, repatriou o Marcelo Moreno. Eu perguntei isso a Adilson Batista quando estive em Belo Horizonte recentemente. Pô, mas ele ainda é capaz de jogar, render próximo daquilo? Ele me respondeu, ele jogou a Copa América outro dia. É verdade, jogou pela Bolívia, fez até gol. Será que será o mesmo? De qualquer forma, é um alento para a torcida do Cruzeiro, que precisa de alguém ali experiente para contrabalançar a garotada que não dá conta sozinha de tocar o barco. Então, mais uma vez, a esperança, a torcida torce para que a esperança não se transforme em ilusão. Ele substitui exatamente uma esperança que se transformou em ilusão. Fred, que desembarcou de volta no Cruzeiro em 2018, sofreu 2 contusões gravíssimas, não foi contusão provocada pela idade dele, foram em jogo, em choque com o adversário, ao tentar chutar a bola, prensando com o adversário, contundiu-se gravemente, um pouco de infelicidade, ou o azar, diga-se aí, né? Quando voltou no ano passado, foi até artilheiro do Mineiro, mas quando o escândalo estourou das fraudes da diretoria, o time começou a sofrer essa consequência em campo, ele foi incapaz de ajudar o time a reagir. Fez 5 gols no Campeonato Brasileiro? Fez, mas 3 deles cobrando pênalti. E foi um dos pivôs da queda do Rogério Ceni. Ele, Thiago Neves, Dedé. Ficou mal visto pela torcida, começou a torcida a pegar no pé dele, não foi capaz de ajudar o time a evitar o rebaixamento. Ajudou, influenciou na contratação do Abel Braga e não adiantou em nada. Isso o queimou mais ainda. Ele saiu queimado. Não bastasse, entrou na justiça contra o clube, né? O clube tentando se remontar, tudo, não ia ficar com ele mesmo. Ele entrou na justiça e conseguiu essa semana o seu desligamento. Sair pela porta dos fundos. É um direito dele? É, claro, evidentemente. Se o clube deve coisa combinada, tem que pagar. Primeiro princípio. O cara sempre tem razão quando está com salários atrasados. Agora, ele sai em baixa. Sai e, incrivelmente, tem um colecionador de figurinhas aí, já tentando acertar, que é o Fluminense. Clube que envelheceu bastante seu elenco nessa virada do ano, contratando veteranos, Egídio, do Papo Cruzeiro, Henrique, do Papo Cruzeiro, Hudson, do São Paulo, todos jogadores acima da idade. Ele que já tinha um Nenê, que vem sendo o seu melhor jogador, diga-se de passagem, faça-se justiça, e Ganso. Então, é um clube, um time agora formado por veteranos. Um dos problemas que atazanaram e prejudicaram o Cruzeiro no ano passado. Será capaz o Fred de reeditar no Fluminense agora o brilho da passagem anterior, que o transformou no 3º maior artilheiro da história do clube? Só o tempo dirá. Ele está em baixa. Por enquanto, é apenas uma esperança. Outro que foi já acertado, que começou a jogar e está fazendo um bom trabalho nesse início de ano, também é uma volta, é o Diego Souza. Diego Souza teve uma boa passagem pelo Grêmio, mais de uma década, 2008, entre 2008 e 2010, mas era um volante que jogava soltando como meia, de volante transformado em meia, pela facilidade de finalização, pela técnica, boa técnica.
A competitividade que ele tinha no futebol casou-se bem no estilo do futebol gaúcho e do Grêmio de então. E depois foi para o Palmeiras, brilhou no Palmeiras, não brilhou no Atlético Mineiro, né? No Cruzeiro também não foi bem, foi para a Europa, voltou, teve no Fluminense, no Sport ele foi bem 2 vezes, teve no São Paulo, no Botafogo, virou um andarilho do futebol e agora desembarca de volta no Grêmio e está, por enquanto, cumprindo a sua parte, fazendo gols importantes, agora jogando assumidamente como atacante, um atacante que abre espaço para os outros e tem um poder de finalização bom. Tem que dar um pouco de paciência, um pouco de cautela nisso aí, porque ele começa bem e depois cai. Então, o Renato é um especialista em recuperar, reciclar jogadores, e ele conhece bem. O Diego Souza já trabalhou com ele em outras oportunidades. É uma esperança que, por enquanto, tem um bom início, está piscando positivamente aí para o Grêmio. E 2 casos, que não são propriamente casos, mas são mais desejos, que se tornaram viáveis por causa do coronavírus. O mesmo problema que ajudou a tirar o Marcelo Moreno da China de volta ao Cruzeiro pode influenciar na saída de muitos jogadores com algum nome internacional de prestígio que militam no futebol chinês. Pode facilitar a saída deles, ainda mais se o campeonato for realmente interrompido. 2 deles, o Corinthians está de olho, a torcida e a comissão técnica. Renato Augusto e Paulinho. Eles brilharam com a camisa do Corinthians, não na mesma fase. O Paulinho, inicialmente, foi um dos destaques do título brasileiro de 2011, da Libertadores e do Mundial de 2012, e o Renato Augusto, do Brasileiro de 2015, foi o craque, ele juntamente com o Jadson, né, que foi dispensado recentemente. Então são 2 mais do que esperanças. Eu tenho certeza que o Thiago Nunes agradeceria se pudesse receber esses 2 jogadores, que não são os mais jovens dessa turma toda aí, são os que têm menos idade. O Paulinho tem 31, o Renato tem 32. Então são jogadores ainda em idade boa para chegar. Não sei se então a idade atlética deles ainda é suficiente, mas seriam bons reforços para o Corinthians aí. Portanto, o álbum de figurinhas está a pleno vapor. Daqui a pouco surgem novos nomes por aí. É isso aí. Inscrevam-se no canal Regui, meus amigos.